Primeira coisa que a gente vai considerar. O nosso objetivo é falar sobre o papel da pregação e aquilo que antecede a pregação, a hermenêutica e a interpretação da Bíblia, no processo de avivamento ou de renovação ou de mudança espiritual. Quando a gente viaja e vai para o exterior, é muito comum chegar em alguns lugares e encontrar gente dizendo assim: escuta, eu estou ouvindo falar que no Brasil está tendo um grande avivamento, é verdade? A gente não sabe muito bem como responder, né? Porque não sabe do que a pessoa está falando e o que ele considera avivamento. A palavra avivamento, muitas vezes, ela é entendida de maneiras distintas e que nem sempre é aquilo que talvez muitos de nós queiramos dizer com o termo. Às vezes a palavra é usada, por exemplo, de maneira sociológica. Qualquer despertamento religioso intenso que traz uma mudança religiosa de comportamento ou de procedimento é chamado de avivamento. E nesse sentido, muitos do que tem acontecido em diversas partes do mundo tem sido chamado de grande avivamento. Quando a gente chega mais perto, a gente diz: puxa, não era bem isso que eu tinha em mente quando eu ouvi falar do que está acontecendo aqui. A outra ideia é que avivamento, muitas vezes a gente tem em mente, é um conceito um pouquinho além da realidade, eu diria até romântico. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, old times, né, alguns anos atrás, eu li alguns livros assim de grandes homens e mulheres de Deus no passado. Eu ficava até envergonhado, falei: nossa, como é que pode, né, o pessoal fazer essas coisas? Que maravilha! Aliás, os livros são tão perfeitos que são até, entre aspas, melhores do que a Bíblia. Você lê a Bíblia, todas as pessoas da Bíblia são cheias de falhas, de erros, de pecados, e os grandes heróis do passado não fizeram nada de errado. Parece que esses homens só oravam, liam a Bíblia, jejuavam, eram gente assim, né? Porque quando o livro é escrito por gente que torce pelo indivíduo, né, tudo vai sair muito bonito. Aí você tem acesso a uma literatura de outras pessoas falando sobre as mesmas pessoas, você vê que não é tão bonito como a gente imaginava do ponto de vista romântico, da romantização do avivamento. Então é importante a gente falar sobre o assunto com bastante sensatez, né? Porque a nossa referência é a Escritura Sagrada. Então a visão bíblica de avivamento tem a ver, a palavra nem é tão utilizada assim no texto bíblico, como nós a utilizamos, é o retorno a Deus de alguém, de uma comunidade, de um grupo, de uma nação, de maneira contrita, com humildade. Aquele famoso texto de 2 Crônicas 7,14, né? Tão emblemático: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, essa ideia de voltar-se a Deus com humildade, e que traz o que a gente chama de consequências teológicas, devocionais, missionárias e sociais. Isso é importante porque quando a gente pensa em avivamento, às vezes, algumas pessoas pensam que basta um indivíduo assim ficar mais um pouquinho separado dos outros, se ler a Bíblia e fazer bastante oração, que nós temos o avivamento ideal, né? E algumas pessoas até nesse processo de busca de espiritualidade ficam meio estranhas, né? E Deus quer que sejamos diferentes, mas alguns preferem ser esquisitos. E nem sempre esse negócio dá muito certo. Então, quando acontece um avivamento no sentido de uma ação poderosa de Deus na vida das pessoas, aquilo que tem sintonia com a referência bíblica costuma produzir consequências teológicas. Não é só o que eu gosto de chamar, brincando, a teologia do Roberto Carlos. São tantas emoções, né, onde a pessoa só passa por, né, grandes assim, manifestações externas sem mudança de mente, sem mudança de perspectiva, sem interesse em conhecimento da palavra. Você vai ver uma referência histórica interessante de um homem como Jonathan Edwards, por exemplo, que era um indivíduo tão voltado à oração, à piedade, mas ao mesmo tempo extremamente estudioso, e não só da Bíblia, inclusive das ciências. Ele escreveu um livro sobre as formigas, por exemplo, e pouca gente ouviu falar. É interessante que isso envolve mudança na postura da pessoa, na sua relação de amor e afeto em relação a Deus, né? Ele é mudança devocional e que traz um vetor não só interno, mas externo. Então, sempre que houve o que a gente chama de um
avivamento mais próximo da legitimidade bíblica, isso produziu um movimento missionário e produziu mudanças favoráveis em benefício da sociedade, né? Muito do que a reforma e aquilo que os movimentos de recapitulação de valores e espiritualidade da reforma trouxeram, acabaram trazendo mudanças socioeconômicas, estruturais significativas no ambiente onde eles surgiram. Então, é difícil dizer isso, mas eu vou tentar. Os irmãos me ajudem, já vão praticando o perdão, porque a lista seguramente ela é limitada. Que elementos a gente provavelmente vai ver quando existe um caminho adequado de busca de Deus, de avivamento e de espiritualidade adequada? Vai primeiro haver uma preocupação, uma prática na direção de oração. Quem não ora não acredita. A oração é a prática da dependência de Deus. Então a presença e a manifestação de oração é fundamental dentro de uma realidade onde Deus está agindo de fato. Segundo, louvor marcado por gratidão. Uma coisa interessante é ver os salmos. Salmos são a poesia que é o reflexo de uma experiência espiritual profunda com Deus por parte do indivíduo ou da comunidade. Então ele se desdobra uma adoração, louvor. E muitas vezes a marca, a referência nítida é de gratidão. Gratidão é a consciência profunda no íntimo do coração de que nós temos certeza de que Deus é bom de verdade. Porque quando nós achamos que Ele não é tão bom assim, a gente duvida que o que está acontecendo na nossa vida está debaixo do seu controle. E aí nasce um ressentimento, uma amargura, e a coisa fica difícil espiritualmente falando. A presença do poder e da ação de Deus em nossa vida leva a quebrar as estruturas de autodefesa do nosso coração. Por isso, o avivamento sempre traz arrependimento, uma consciência não só do que nós fazemos, mas do que nós somos. Então isso quebra, isso leva a uma tristeza, uma contrição, a um pedido de desculpas e de perdão a Deus. Diferentemente do que muita gente imagina, avivamento não produz distanciamento. Porque o ensimesmamento, ele é o projeto subversivo do domínio do eu. Então eu acho, que eu sou superior e melhor do que os outros, eu me amo, não posso mais viver sem mim, vai dizer a música altamente preciosa sobre o tema. Quando o espírito me quebra, eu tenho uma relação harmônica. Quanto mais avivada uma pessoa, ela não se distancia dos outros. Jesus escandalizava os religiosos. Por quê? Porque ele era capaz de jantar na casa do fariseu, e que era o pessoal da extrema direita, por exemplo, e ao mesmo tempo ele era capaz de conversar com a mulher samaritana. Ele estava com publicanos e pecadores, com gente assim da terceira divisão da época, Não vou dizer nem o nome dos times para não dar problema, e tudo se resolvia de uma maneira impressionante. É interessante, eu gostaria um dia de ver como é que seria o grupo dos discípulos. Lá tinha Simão o Zelote, que era o sujeito da extrema esquerda, e tinha Levi, que era da extrema direita. Imagina os dois no mesmo grupo. Deve ter sido uma experiência fascinante. Chegando no céu, vou pegar o DVD lá da videoteca para poder assistir como é que foi essa inter-relação entre os dois. E uma das coisas mais extraordinárias do ensino bíblico chama-se disposição para perdoar. É tão interessante que nós vemos que sempre há jeito para todo mundo que não conhece a Cristo. Às vezes parece que dentro da igreja aí perde essa esperança. Sempre a graça é capaz de mudar, transformar e redirecionar positivamente a vida de alguém. Então essa capacidade que o Espírito dá, disposição de tirar aqueles gravetos, troncos de árvores do coração, de ressentimento contra outras pessoas que possivelmente têm nos prejudicado. Quem age para trazer espiritualidade, avivamento no coração da pessoa, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que inspirou a palavra. Então, quem está sintonizado com uma espiritualidade sadia tem interesse pelas Escrituras. Eu estou ficando muito preocupado ultimamente ao ver a fragilização disso. Alguns anos atrás, muitos evangélicos ou protestantes, como queiramos, eram chamados de Bíblias.
na nossa realidade brasileira. Hoje, acho que não são chamados nem de versículo mais, nem porções, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Há uma tendência a seguir teorias particulares de indivíduos, existe às vezes um sectarismo indevido, existe muitas vezes uma atitude de caminhar por uma experiência de espiritualidade marcada por um misticismo exacerbado, sem referência de conteúdo. Então, avivamento é interesse pelas Escrituras. Interesse pelas Escrituras que envolve a postura de servo, de obediência a Deus. Vivemos numa época perigosa, que é a época de Jesus vendido 3 vezes sem juros, à vista ou no cartão. Você quer vir para cá, eu posso fazer o dízimo em 7%, 3 vezes no cartão, fechado, né? Então, nessa tentativa de, vamos dizer, interagir com a sociedade contemporânea, um lado problemático de muitas comunidades é negociar aquilo que é fundamental em relação à vida cristã para que as pessoas estejam tranquilas e bem no nosso meio. Então, nesse sentido, existe muita mensagem de autoajuda, muita mensagem de motivação, muita mensagem de levar as pessoas a encararem a segunda-feira com mais coragem e pouca mensagem de repreensão e de reencaminhamento. Olha, assim não, você não pode ser corrupto, você deve pagar imposto, você não pode ter uma vida sexual que desagrada a Deus, você não pode ter uma postura de vida, um comportamento que não é condizente com a ética cristã. Avivamento é obediência. Obediência e que envolve uma vida sem mundanismo. Eu sei que isso pode ter interpretações diferentes, mas existe uma coisa que o 1 João vai dizer para a gente, que há uma espécie de desejo de poder, de fama, um sentimento forte, que é uma inclinação daquela natureza pecaminosa que se coloca contra Deus, que marca a realidade do tipo de sociedade que a gente vive. E nesse monte de frivolidades, inutilidades, coisas absolutamente desnecessárias, a gente percebe que boa parte das pessoas estão tão ocupadas com essas frivolidades que eles não têm tempo de qualidade com Deus e com a vida com Deus e com o seu crescimento. Avivamento significa redirecionar as prioridades para que as pessoas não sejam enganadas com a ideia que se elas pegarem um monte de bugiganga que existe lá no shopping e levar para a casa delas, que elas vão ter uma vida mais feliz. Isso não é verdade, isso é bobagem. Consequentemente, esse tipo de ação divina traz na pessoa uma disposição para autossacrifício. Estava preocupado esses dias conversando com o pessoal e alguém disse, nós estamos numa crise muito grande nessa nossa área aqui. Por quê? Porque não aparece mais gente hoje querendo ser missionário. O sujeito pegar a vida dele e ir para um outro lugar, viver em condições difíceis, não, o máximo que ele vai é dar uma, talvez visitada, ele prioriza o seu próprio conforto. Nós estamos com um grupo de pessoas aí, ajudando um projeto num lugar no interior da China, muito difícil a situação lá, e toda vez que a gente fala, vamos fazer uma, vamos, deixa que eu vou, chega na hora do vamos ver, é muito difícil uma pessoa ter essa disposição de ir lá do outro lado do mundo, correr o risco de comer qualquer coisa que Deus criou, uma espécie de empatia profunda da culinária com a teologia da criação. Os irmãos podem ver que não existe nenhum tipo de rejeição, todas as referências são altamente receptíveis, né? Qualquer animal é digno de passear no nosso estômago, vivo ou não, e então é complicado, pouca gente tem interesse numa coisa dessa. E naturalmente, igreja avivada, igreja que se volta para evangelização e missões, ela não pode ser refém da sua zona de conforto, ela não pode gastar os seus recursos simplesmente para o bem-estar dos seus membros, ela não pode ter um vetor voltado para a sua realidade interna, esquecendo daquilo que é referência fundamental do nosso pensamento. Para a gente lembrar na Bíblia um texto que mostra o que é chamada a um avivamento, vale pensar em Joel 2, 12 e 3. Agora, porém,
Declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestem, não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrependa-se e não envia a desgraça. Ou seja, essa ideia de que arrependimento, de busca de Deus, envolve contrição, envolve sinceridade, envolve atitude prática. Entre vários profetas, destaca-se aí o profeta Joel no capítulo 2. Diante disso, o que nós precisamos entender? Se uma das referências mais essenciais e fundamentais que nós temos sobre espiritualidade, avivamento e vida com Deus é de interesse na Escritura, ela sempre terá ligação com a palavra, a nossa responsabilidade em lidar com a palavra é absolutamente imensurável. Então, é muito importante pensar. Os irmãos estão concorrendo os maiores grupos de comunicação do mundo. E os estudiosos dizem que numa palestra como essa, geralmente fica 15% do que a pessoa ouviu na cabeça da pessoa. Em alguns casos fica só 1%, né? Nem o número não aparece. A pessoa sabe que ele ouviu alguma coisa sobre esse assunto. E nós temos 168 horas na semana, né? Em alguns grupos, no máximo, que a pessoa ouve de mensagem da Escritura varia de meia hora, no máximo 2, 3 horas, vamos dizer, estourando, para lidar com a sua vida, para entender o que acontece, para relacionar a sua vida da comunidade com Deus, a sua direção. Então, nós vamos pensar aqui sobre o que está envolvido nesse pregar e ensinar e tentar, inclusive, resgatar uma dimensão mais ampla. Por quê? De novo, um dos nossos grandes problemas ao pensar sobre avivamento e sobre espiritualidade é seguir, de novo, a teologia do Roberto Carlos. São tantas emoções. Estamos pensando em alguma coisa que mexe, né, um platonismo, mexeu com o que a gente chama de simplesmente o coração, o espírito, a alma da pessoa, e não envolve outras referências importantes. Então, eu queria começar com uma novidade bastante interessante, diferente, que é, num avivamento real, é necessário mudar a mente, mudar a compreensão, abalar estruturas, mexer não cosmeticamente, não é consertar o telhado, não é mudar a cor da tinta, é ver se não tem coluna lá embaixo faltando, que vai derrubar o prédio. E para isso eu quero convidar vocês a um exercício, para tentar concentrar um tipo de enfoque global. Eu queria fazer uma distinção entre o que a gente chama de perspectiva ocidental de inspiração grega e a cosmovisão bíblica hebraica, antes de entrar no assunto de hermenêutica e depois, em sequência, de homilética para o benefício da nossa vida. Por que isso é tão significativo e interessante? Nós temos a realidade da verdade de Deus revelada na sua palavra. Essa verdade, ela é trazida para nós dentro de um ambiente que, além de aspectos culturais, traz uma espécie de perspectiva da realidade, muito maior do que a gente imagina. Historicamente, o conteúdo da fé passou por processos, principalmente via cultura inicialmente grega, depois latina, cultura medieval do Sacro Império Romano-Germânico da Idade Média, depois teve as suas configurações mormente germânicas na sua, vamos dizer, configuração anglo-saxã e germânica, né, as influências maiores que nós temos na construção do protestantismo, e depois chega a nossa realidade, né, brasileira, latina, dentro do nosso contexto, e nesse processo, é como se a gente pegasse um produto especial e fosse colocando um monte de papel em cima, um monte de papel de presentes. Daqui a pouco, a gente nem sabe o que tem lá dentro, está só com papel, né? Seria a teologia da embalagem, né? A gente nem considera, muitas vezes, grandes questões que pairam no meio evangélico, do ponto de vista bíblico, são irrelevantes. E questões fundamentais na Bíblia, muitas vezes a gente nem presta atenção direito. Então vamos dar uma olhada em algumas coisas interessantes. Primeira
questão significativa que estabelece uma distinção para a gente poder sentir essa realidade que está por trás da perspectiva bíblica. Primeiro, há uma distinção entre pensamento abstrato e pensamento concreto. No pensamento ocidental, por causa da ideia grega, né, o grego sempre valorizou, por causa do impacto da filosofia, a ideia de uma realidade, principalmente a realidade do conceito abstrato que a mente capta. Enquanto no pensamento hebraico nunca foi assim. O gênio hebraico nunca foi de tentativa de explicação. É uma da realidade para buscar a referência última do que temos à nossa disposição. É uma visão filosófica que busca essências, enquanto no pensamento bíblico nós temos o enfoque na relação com o Criador e sua vontade. Por exemplo, a Bíblia abre, ela não faz nem questão de explicar nada. Olha, pessoal, é o seguinte, Deus, vou explicar para vocês a origem deles. Não tem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela já chega assim, cruzando para a pequena área para fazer o gol. Nem quer nem saber. Ela já declara, ela parte de um pressuposto. Ela chega com a referência definida. E a maneira de lidar isso é muito marcado por um outro tipo de abordagem, que é a não tentativa de uma explicação detalhada da essência subjacente à realidade, mas sim de dirigir a vida do indivíduo para a sua relação com o Criador. Não existe, por exemplo, uma preocupação de uma explicação sistemática do mundo. Há uma ideia de que é necessário haver uma purificação e santificação do indivíduo para que ele possa comparecer perante Deus. No pensamento grego, que alimentou o Ocidente, existe o desprezo da linguagem. Falar não é tão importante, por isso que a gente nem presta atenção no que falou. O que vale são imagens. A palavra teoria, que é tão respeitável, vem de theorel do grego, que é enxergar. Ideia vem da mesma ideia de ver, enxergar em grego. E enquanto no pensamento bíblico é tão interessante que davar quer dizer palavra e coisa, e quer dizer feito. Há uma ideia de que o mundo da linguagem, o mundo da criação e o mundo da história estão integrados. Há uma inter-relação entre a realidade. Enquanto o racionalismo, vamos assim dizer, no sentido genérico do termo, a filosofia grega, ela sistematiza e quebra tudo, o pensamento hebraico, ele integra. E essa integração acontece por meio do elogio da palavra. Por isso que Deus não pode ser visto, por isso não se constrói imagem. Deus se revela falando. A revelação de Deus é um nome. No princípio era o Verbo se fez carne. Jesus é o Verbo de Deus. Interessante, o livro de Atos, na teologia de Atos, vai dizer que quando o sujeito é curado, foi o nome que o curou. Então, esse elogio da palavra é uma das referências tão interessantes, até porque a palavra, ela é uma mediação de percepção do significado, é a relação que nós temos com a interpretação da realidade, e ela tem o caráter dinâmico de transformação em oposição à ideia, à figura estática. Desprezo da linguagem se opõe à linguagem ser praticamente tudo. Por isso, o grego se preocupa com análise precisa, enquanto no pensamento hebraico nós temos a constatação de uma realidade entrelaçada e complexa. A tentativa de definir precisão de certos elementos traz uma satisfação da razão que geralmente provoca orgulho. É interessante ver como tantas pessoas que estudam a Deus perdem o coração para com Deus. Em parte, porque a maneira como a gente trabalha essa sistematização, ela tem uma maneira diferente do pensamento bíblico lidar com isso. Porque quando você percebe a grandiosidade, a complexidade da realidade, você tem a capacidade de admirar. A sua relação, ela não é só cognitiva, ela não é de captar uma referência, ela é muito mais aprofundada. Então, nesse sentido, nós temos uma distinção significativa. Inclusive, você saiba que o simples fato de você adquirir informação, crescer, entre aspas, teologicamente,
sem desenvolver uma sintonia de coração com Deus e com a grandiosidade de Deus e do universo, isso mata e destrói a sua vida. É um negócio complexo. No pensamento grego, ocidental, Deus é. Deus é percebido como uma essência. Na Bíblia, a ênfase muito mais é Deus age. Deus é aquele que se revela agindo na história. Não quer dizer que Deus não seja, mas é que o enfoque do texto apresenta principalmente Deus em ação. O pensamento grego levou-nos a uma ideia de universo fechado de causa e efeito, enquanto a Bíblia trabalha com a ênfase em que Deus é a razão e a causa de tudo. Todas as coisas encontram a sua referência em Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos encontrando problemas teológicos que se multiplicam, e geralmente esses problemas teológicos são atitudes de fazer com que uma certa doutrina se torne refém de uma visão racionalista limitada. O indivíduo, por exemplo, vai pegar a Bíblia, ele pega um assunto, e aí ele separa aquele assunto, ele quer chegar até as últimas consequências com uma consequência lógica. Enquanto, na verdade, por exemplo, os atributos de Deus. Qual é o problema de hoje? Muita gente quer Deus só juiz. Então é a famosa postura do terror teológico que atrapalhou a vida de tanta gente através da história. Gente que vivia derrotado por culpas, se machucando, se espancando, porque ele entendia que Deus era só juiz. Por outro lado, alguns não, Deus diz é só amor. Deus é só bondade. Não é possível que um Deus de amor, por exemplo, condene uma pessoa pela eternidade. Por que não? Quem foi que disse que não? É só um pensamento limitado que não trabalha, né? Como uma espécie de mistura do café com leite bíblico, que põe os dois juntos e faz a relação adequada entre as duas referências, porque isso está interrelacionado. Por isso, nós vamos ter a ideia de que existe, né, no pensamento grego, uma ideia de que o homem domina o mundo pela razão e aplicação das leis. O pensamento bíblico enfatiza o domínio divino, dizendo que tudo depende do relacionamento com Deus. Há uma distinção entre uma dicotomia do mundo espiritual, mundo material, né? Grande parte do nosso meio evangélico ainda é muito mais platônico do que propriamente bíblico, enquanto na Bíblia o natural e o sobrenatural são interligados. O que causou a tempestade? Foi os ventos e a ação meteorológica? Foi. Mas foi Deus? Foi. Foi a ação de algum anjo? Foi. Mas como pode ser um e o outro? Pode, você que não entende. O problema é o seu chip, que é 1.0, não conseguiu integrar as realidades. Quem sabe no futuro seja mais fácil. Por isso, que coisa interessante. A ideia, por exemplo, que boa parte da tradição sábia do ambiente hebraico trouxe para nós, olha só que coisa interessante, que orar, como diz um famoso rabino, é tornar o mundo santo. É proibido ao homem desfrutar de algo neste mundo sem dizer uma bênção, uma oração que é feita de gratidão a Deus. Fazer isso é considerado um sacrilégio. Em vez de entender o mundo como um mundo não espiritual, como coisas que não tem nada a ver com Deus, cada coisa que a pessoa faz na vida é entendida como uma referência a Deus. Rejeitar isso é visto como um sacrilégio, para a gente entender como essa dimensão é interessante. A lógica nossa, herdada, é uma lógica linear, passos. 3 maneiras de ser feliz com Jesus, 7 passos para ser prósperos com Deus, 10 maneiras de ficar mais feliz de manhã. Esses são os paradigmas que a gente tem à disposição. O pensamento bíblico trabalha com uma ideia bastante diferente. São lógica de bloco, são temas que aparecem e eles aparecem entremeados por um processo de ligação dialética. É tão importante um quanto o outro. É importante entender que Deus é soberano e que o homem, em certo sentido, é livre e responsável. É importante entender que Deus é um, mas ele também é 3. Que Jesus é divino, mas ele também é humano. Toda vez que a gente pratica a teologia do Saci Pererê, teologia de uma perna só, esse negócio não funciona e acaba complicando. Então, dessa maneira, nós vamos ver que
Por exemplo, o texto bíblico é muito legal. Se eu fosse os irmãos, eu lia a Bíblia todo dia. O livro é muito interessante. O que ele diz? Ele vai manter, assim, tensões bíblicas com a maior tranquilidade. Então você lê Êxodo, diz lá, então o faraó endureceu o seu coração e não quis deixar o povo sair. O versículo adiante, e Deus então endureceu o coração do faraó. O texto não está nem aí para os problemas que vai causar para os gregos e ocidentais. Ele lida com isso de boa, na maior tranquilidade. Deus endurece, Deus é cheio de ira e Deus é cheio de misericórdia. Faz parte do gênio bíblico de articular as ideias. Quer dizer, a estrutura é diferente. Dessa maneira, você vai ver que em vez de ter uma ideia de uma vida centrada no homem, a perspectiva bíblica trabalha com uma vida centrada em Deus, na tribo e na família. É a referência da comunidade. Isso é tão interessante porque nós estamos acostumados com uma ideia individualista. No pensamento bíblico, você sempre é parte de uma comunidade. Você nunca é individualmente. Até quando o sujeito morre, lê em Gênesis, vai ver na teologia de Gênesis, e ele foi enterrado junto aos seus antepassados. Nem na morte o cara fica sozinho. Ele faz parte de uma comunidade. Isso é tão importante para a gente, por isso que a pessoa não entende hoje que é pertencer a uma igreja. Ele é refém de um individualismo fragmentário, autônomo, e ele fica num lugar como o turista de Cristo, o satélite de Jesus, sempre orbitando. Ele roda, depois que ele experimentou um pouco o beija-flor de Cristo, tomou aqui um pouquinho de mel dessa flor e vira para outra. Então ele caminha, ele não tem pertencimento, ele não tem relação com comunidade, que é um paradigma fundamental, né? Não é possível ser cristão sem igreja no Novo Testamento. Hoje está cheio de gente que é consumidor de emoções espirituais. Daqui a pouco tem até ceia do Senhor por e-mail. O cara aperta lá. Já tem. A pessoa bebe, aperte no ícone e faça uma oração. Interessante. A ideia de muita gente é que ser cristão é o quê? Consumir mensagem, fazer leitura do salmo antes de dormir, né? E fazer uma oração em casa. Eu estou bem com Deus. Isso não existe na Bíblia. A ideia do pensamento grego trouxe, né, como vocês viram agora em Londres 2012, que é uma retomada de Atenas, a ideia da competição. O importante é ser melhor que o outro. Pensamento bíblico, a ideia de cooperação, inter-relação. É um aspecto muito valorizado. O valor do indivíduo depende das coisas que ele tem e que ele mostra que ele tem. E hoje é mais complicado, porque você vai comprar aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar aquilo que você não é. Doideira total, né? Então o valor do indivíduo é pelas suas posses, aquilo que ele parece demonstrar ter. E no pensamento bíblico, você é quem? Você é filho de alguém. Vayerid, Vayehová, Eliona, Ben Amitai, Lemor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Opa, então agora podemos continuar, sabendo? A gente lê aquilo, esse monte de nome aqui, eu não entendo. Deixa eu ler o próximo versículo. Interessante, você faz parte as relações definem. De onde você é, quem é seu pai, quem é sua família, quem é sua comunidade, de onde você é o povo. A vida é principalmente biológica no nosso mundo, na nossa tradição. A vida é entendida no seu contexto social e nas relações sociais na Bíblia. A realidade é material. No pensamento bíblico, material e o que a gente chama de espiritual, os dois estão entrelaçado, interrelacionado numa complexidade interessante. Portanto, o pensamento grego racional traz um universo estático para nós. A Bíblia traz um universo dinâmico, cheio de vida. Por isso eu vou dizer uma coisa, acho que o pessoal da Vida Nova vai ficar chateado, eles não vão mais me convidar no próximo congresso, que a Bíblia não é um livro de teologia. Teologia é muito inferior à Bíblia, extremamente limitado. Ele consegue, nessa cultura nossa de exercício da razão, pegar alguns conceitos bíblicos e organizar de modo que fique simpático para o nosso entendimento. Mas a Bíblia, meus queridos, é a palavra de Deus. É outra coisa, ela é diferente. Por quê? O que a gente vai encontrar? A gente vai ver uma realidade dinâmica, cheia de vida. Por isso que o filósofo grego fica assim, né? Pensando, olhando para baixo lá, contemplando. Já viu como é que um judeu que está com esse pano de fundo cultural faz a oração dele? Ele faz assim, ó.
Por que isso? Pode parecer, e muita gente talvez faça isso sem pensar, sem uma genuinidade, mas a ideia que eles têm de passar é que eu oro com o ser inteiro, corpo, alma, concentração total. Essa é a ideia. E a oração é uma coisa que envolve todo o indivíduo e ela tem um aspecto dinâmico. Contemplação e passividade. Essa é a marca nossa. Qual é o problema das nossas denominações históricas? Sabem um monte de coisa. Discutem tudo. Agilidade e mobilidade é difícil. Influência dessa ideia contemplativa. Passividade. O que é um bom cristão? É quem assina uma boa confissão de fé. Será? É suficiente? Se vocês quiserem, deve estar disponível em algum lugar aí. Eu escrevi um artigo interessante, provocativo. Será que o diabo também é evangélico? Se o diabo chegasse numa igreja, a gente pudesse trazer a nossa declaração de fé. Diabo, você acredita na Trindade? Você acredita que você existe? Estou melhor do que os liberais, acredito. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Rapaz, como eu apanhei por causa disso. Então, assim, trazendo o diabo, assim, doutrinariamente, ele facilmente poderia passar, mas nenhuma dessas verdades tem valor e realidade na sua própria vida. Então, o simples fato de uma contemplação e uma concordância mental, no pensamento bíblico não existe isso. Você sabe o que é fé para o pensamento hebraico? É não a fé brasileira, que é a fé do Roberto Carlos. Nossa, eu senti uma fé hoje no culto, que bênção, Jesus. Não é a fé no estilo europeu-americano, que é, né, a referência abstrata e manifestação de concordância racional, é a fé do futebol. Fulano correu pela ponta direita e ele acreditou na jogada. Ele não ficou olhando, a jogada deve acontecer, é uma grande possibilidade. Levando em conta o cosseno e o seno da bola e tal, ele se joga no chão, ele vai atrás. A fé envolve uma relação que passa pelo entendimento e uma confiança que envolve a entrega da vida. Não é uma mera concordância simplesmente doutrinária, é muito mais do que isso. Então, em vez de ter contemplação e passividade, ela tem ação transformadora. Pensamento ocidental, que é o que? Harmonia. Está procurando o que? Compostura, autocontrole. Tudo tem que estar debaixo de uma maneira que nos deixe satisfeitos racionalmente. O que é uma boa pregação? Que todo mundo sai feliz e ninguém muda a sua vida. Entendi. Agora sim. É uma satisfação para a mente do indivíduo. Um preletor muito inteligente falou várias coisas e a minha mente saiu tranquilizada. É o Dorflex de Cristo. Ela toma e sai feliz. Pensamento bíblico não tem nada disso. Você lê vários textos. Por isso que tem vários textos que a gente não lê na Bíblia. A gente quer o quê? Salmo 23, João 3, né? Não tem caixinha de promessa. Ninguém fez uma de maldição para crentes deprimidos. Maldita a terra por sua causa. Não, só tem. A gente seleciona assim, o filé mignon, né, do que é interessante e deixa. Por quê? Porque o pensamento bíblico não funciona assim. A ideia da Bíblia trabalha com o quê? Movimento, vida, emoção profunda. É um ser turbulento, apaixonante. O profeta, quando fala, ele fala de maneira: olha, o Senhor vai acabar com vocês, vai passar o arado nas costas de vocês. Ele não diz, levando em consideração alguns aspectos da iniquidade de vocês, Deus mostra que ele está, de certa forma, insatisfeito com o procedimento que vocês mostraram. Não, Deus vai quebrar sua cara. É assim que ele fala. Malaquias, vocês estão entregando esses animais sujos, Deus vai pegar os excrementos e botar na cara de vocês, seus caras de pau. Como é que você tem coragem de fazer isso? Sociedade elitizada, suas vacas de bazar. Essa é a educação que o Amós apresenta. Então, o texto bíblico ele é forte. O que a gente faz com o nosso domínio grego? A gente limpa, vai tirando. Você tira a força, porque você tem a intenção de tranquilizar as pessoas. O texto que é forte, deixa ser forte. Mas ele ofende as pessoas. Amém. Mas o cara vai ficar insatisfeito com uma dúvida. Durma com ela. Amanhã o Ministério da Saúde Espiritual adverte, pode fazer bem para a sua vida. O texto, quando ele pretende consolar, deixa. Sabe, comer a Bíblia é igual comer comida de verdade.
É a diferença entre passar na farmácia e comprar um monte de comprimido, onde a gente come, isso aqui tem vitamina A, vitamina B, e depois ir na churrascaria, amém, irmãos? Alguém sentiu uma benção aí, né? Pegar a picanha com alho, Senhor, que maravilha, Jesus, né? Fraldinha, e comer a comida de verdade. Então, quando a gente domestica a Bíblia, com o texto, fazendo com que ele atinja certas referências que se encaixem nas nossas dimensões, que o prendem àquilo que nós achamos que está acima do texto, nós tiramos o poder e a força e o impacto do texto. O texto que veio consolar, deixa ele consolar totalmente. Eu me lembro uma vez, eu preguei numa igreja, e foi muito engraçado, porque eu preguei no texto, e o texto enfatizava demais o amor de Deus. E naquele texto, o amor é radicalizado e incondicional demais. No final, o pastor falou, você não faz uma coisa dessa comigo, não. Falou, desculpa aí, eu fui na bola, o que houve? O que aconteceu? Não, mas olha, por que não dá? Falou, mas qual foi o problema? Falou, não, o problema é o seguinte, é que se falar sim que Deus é tão maravilhoso, aí o pessoal que é folgado, aí que eles vão relaxar de vez, tem que dar umas pancadas desse pessoal, né? Então eu percebi que a ideia é, precisa de um texto mais pragmático para fazer que o pessoal funcione, nem que seja pelo medo. Aí a coisa vai dar certo. Se falar que Deus é tão bom, se o cara fica um mês em casa, fala que ele vai pegar ele na esquina, ele volta. Então o que acontece? O texto bíblico, ele é cheio de emoção, turbulência, ele é apaixonante. O próprio, veja que a Bíblia não fala que Deus está irado. A gente lê isso nas traduções. A Bíblia fala que o nariz de Deus acendeu, esquentou. Esse negócio aqui, a ira do Senhor se acendeu, que é ira nada, o nariz, porque o pano de fundo é semítico, encheu de sangue, ó, e Deus ficou vermelho, com o nariz cheio essa maneira de descrever. O texto vai falar, né, o hebraico com a sua força da língua marcada pela sua realidade dos verbos, mostra isso. Então a linguagem é arder as narinas, é levantar os olhos, não é prestar atenção, é dura cerviz, não é? Ele usa a metáfora, a figura de linguagem, tem mais força, é coisa viva, não é abstração, é diferente. Ela, em vez de dizer alguma coisa importante, falou, vou dizer uma coisa importante, é falar aos ouvidos, é vestir os lombos, é uma outra maneira de lidar com a realidade. Em vez de ter uma descrição técnica linear, você tem o quê? Poesias, metáforas e narrativas. Grande parte das coisas relevantes teologicamente, a gente não entende porque elas são escritas de maneira complicada. Quer ver uma coisa interessante? A tradição judaica fez um negócio tão legal, numa das partes do Talmud chamado Agadá, que a discussão é a importância do monoteísmo na sua distinção do politeísmo. Qual que é a história da tradição? Conta-se uma história, evidentemente, lendária, e quando Abraão saiu com seu pai Terá da Mesopotâmia, você sabe que eles eram idólatras, Josué 24, verso 2. Como é que ele vai convencer o pai? Então a história conta o seguinte, que Abraão chegou lá e um dia começou a olhar as coisas bonitas, mas pai, me diz, quem foi que criou isso? Ele falou, foi Deus. É mesmo, mas onde é que está Deus? Bom, Deus está lá dentro da nossa casa, lá naquele quarto. Ele foi lá e viu ídolos que o pai fabricava e vendia. Ele falou, mas esse aqui foi que criou o sol? Esse aqui foi que criou a lua, né? E ele começa a perguntar, mas o texto vai dizer, olha, Abraão amava o seu pai. Ele não chegou assim, apologeticamente chutando o seu pai. É pai, é filho, é relação, a coisa acontece de uma outra maneira. Aí a coisa vai, né? E o pai vai sair, ele fica em casa, aí ele dá uma fruta para o ídolo, ele tenta fazer de tudo, o ídolo não come. Então, mas se ele não fala, não anda, não faz, até que um dia ele perde a paciência, e o pai está fora, ele pega lá um machado e quebra todos os ídolos, deixa só o maior. Aí o pai chega e vê aquilo que ia acontecer. Ele falou, os ídolos começaram a discutir aqui, o pau quebrou. Um falou mal do outro, esse aqui brigou com aquele, fechou o tempo, o negócio ficou complicado. E aí o grandão ele venceu, o maior de todos. Aí o Abraão, mas como? Se ele não fala, ele não anda, ele não cheira, ele não sente, como é que você quer que eu acredite que eles fizeram isso? Aí o pai, o Abraão fala, então. Aí os dois olham para o outro e começam a dar risada, entendendo a situação.
Existe uma discussão teológica sobre monoteísmo, enoteísmo, um Deus acima dos outros, e politeísmo numa historinha de criança. Então, a maneira de articular é muito interessante e parece ser útil para nós. Então, o texto é marcado assim, crer, no nosso contexto, geralmente é concordar na mente, crer é ser fiel, é apostar a vida. Diante disso, entendendo essa realidade, a proposta inicial da nossa palavra é: faça um esforço para beber mais da Bíblia, conhecer mais a Bíblia, em vez de utilizá-la pragmaticamente. Porque na sua tarefa de pessoa que mexe com o texto, você pode correr um risco muito grave de se acostumar com o texto bíblico, de maneira a tratar isso como uma espécie de exercício da profissão. Fala, domingo que vem tem que falar sobre isso, onde é que eu acho alguma coisa aqui para colocar esse negócio? Aí você entra pragmaticamente lidando com isso, sem que haja intenção verdadeira no seu coração, sem que você seja atingido e devidamente sensibilizado, mudado, às vezes atropelado de maneira santa pela palavra divina. Falando sobre agora a questão da nossa responsabilidade de pregação, depois de levantar todo esse pano de fundo interessante para a nossa reflexão, vamos lembrar de algumas coisas que são necessárias e significativas quando a gente fala sobre hermenêutica, tradução, a interpretação da Bíblia. Hoje em dia, nós temos uma diversidade de material teológico no mercado, no editorial. Tem tudo quanto é coisa. Tem coisa de teologia que já nasceu, surgiu, morreu, desapareceu e agora está surgindo no nosso contexto. A teologia nem tem mais referência em grande parte do mundo. E é importante a gente entender como é que essa questão hermenêutica é trabalhada. O pressuposto daquilo que é chamado consenso evangélico no mundo, e quando nós lemos um texto bíblico, nós temos a intenção de descobrir a intenção do autor por trás do texto. E que por meio de um exercício que envolve o estudo do pano de fundo histórico, linguístico, literário, a gente estuda e tem acesso a esse texto e agora tem condição de fazer a ponte entre aquela realidade e a nossa e aplicar esse texto. Modernamente, no sentido filosófico do termo, algumas outras propostas hermenêuticas têm surgido. Como insights são interessantes, mas elas representam alguns problemas que a gente tem que considerar. Uma delas começa com um cidadão chamado Schleiermacher, famoso filósofo e teólogo, que até foi o indivíduo que deu início à hermenêutica enquanto disciplina. Ele é precursor do movimento chamado romantismo, no sentido aí, literário, filosófico. E o que Schleiermacher diz? Preste bem atenção que é interessante. Ele diz o seguinte, que em vez da gente estudar a Bíblia no sentido de ter informação sobre o significado, na verdade esse estudo tem um valor relativo, porque quem tem o poder de ter acesso ao significado do texto é o leitor, e não a pesquisa sobre a intenção do autor. O significado do texto não está com o autor, está comigo. Então, esse leitor tem que ser levado em conta, e ele dizia que os métodos hermenêuticos mais objetivos, ele entendia como excessos da ciência, e aí ele diz que a partir de uma relação de vida, o leitor poderia, atenção, compreender o autor até melhor do que o próprio autor. Como? Schleiermacher diz o seguinte, o que está um crente abençoado hoje? Ele, na sua teoria de reflexão sobre espiritualidade, ele dizia que todo mundo deveria ser dirigido por um negócio chamado o Gefühl, o sentimento de dependência de Deus. A ideia é que na minha relação com Deus eu tenho uma experiência espiritual tão profunda, que é o mesmo tipo de experiência que levou Paulo a escrever um texto tal. Como eu tive a experiência poderosa, na hora de ler Paulo eu vou entender melhor que o próprio Paulo, porque eu tenho acesso direto lá em cima. A ideia parece muito interessante, mas é muito complicado a gente lidar com esse tipo de pensamento. Porque a gente vai necessariamente cair num subjetivismo. Vai ser difícil a gente dizer que a pessoa A, B ou C está equivocada quando afirma isso, porque ele
tem critérios que não podem ser averiguados, uma vez que eles são protegidos pela experiência espiritual. É como alguém chega para o indivíduo e fala assim, olha, Deus me falou tal coisa, o que você vai dizer para a pessoa? Você não tem como, o indivíduo chegou um dia para o outro e falou assim, Deus me falou que você tem que me dar 5 mil reais. Você falou, mas para mim ele não falou nada ainda não, então a gente tem que conversar sobre o assunto. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode falar, estou dizendo que quando a gente trabalha dessa maneira, hermeneuticamente, a coisa fica complicada. Não quer dizer, ninguém nunca pode chegar e falar assim, olha, o texto de Êxodo 2, versículo tal, significa isso por quê? Não porque eu vi no dicionário, porque Deus me falou qual era o sentido do hebraico antigo. Eu me lembro que eu encontrei uns anos atrás um sujeito que parecia não estar muito bem organizado nas suas ideias, afirmando que ele era o Elias, que voltou, profeta. Uma conversa interessante com ele e tal, e eu falei, mas você é o Elias mesmo da Bíblia? Sim, eu voltei agora que Deus me mandou a missão, a Bíblia não diz que o Elias viria, estou aqui de volta. Eu falei, Tov Meoda, Shamanar Leholim Ledaberivrit. Ele falou, não, o hebraico eu esqueci, muito tempo que eu não pratico. Então, né, eu tinha esperança, por meio dele, ter acesso ao sentido de algumas palavras que os estudiosos têm dúvida, mas mesmo assim, nem com a ajuda do Schleiermacher, ele não seria capaz de nos ajudar. Dentro dessa mesma ideia, um outro estudioso que merece atenção, Heidegger, um grande filósofo existencialista, autor do livro Ser e Tempo, Sein und Zeit, ele caminha numa direção mais forte ainda, bem subjetiva. Qual é o foco? É que o intérprete é a fonte do significado. Heidegger, né, um grande representante do existencialismo contemporâneo e uma busca do estudo da filosofia do ser, ele influenciou muito Bultmann. E aí você vai entender uma coisa interessante, o que está por trás de uma interpretação existencialista subjetivista. A ideia, por exemplo, de Bultmann e da base de Heidegger é que o seguinte, quando você lê um texto bíblico, você nunca vai saber o que Paulo pensou. Nunca vai saber o que Davi escreveu, nem Moisés. De acordo com eles, isso está perpetuamente perdido. Mas esse texto é tão especial, como ele vai dizer, que ele tem molas propulsoras que apresentam a realidade interna dentro de você. Então, quando você lê o texto, você tem uma experiência religiosa de fé intensa, e isso faz com que aflore um significado existencial religioso no seu coração. Por isso que quando você lê a Bíblia, em vez de entender o que Deus disse, você entende você mesmo. Essa é a ideia. Propicia o que é chamado de autoentendimento, ou seja, da própria existência. O grande problema, né, de novo, é uma radicalização. É verdade, quando você lê um salmo, né, quando você come um salmo, igual você come um sorvete de chocolate com baunilha devagarzinho, faz um bem para a saúde, né? Amém, irmãos? Que maravilha, né? Quando você vai ter um entendimento, a iluminação sobre Deus revela quem você é. Mas isso é parte da história, isso não tira a realidade de que você pode ter um acesso objetivo ou não ao conhecimento do texto. A radicalização subjetiva e existencialista é um dos problemas. Isso é importante você saber por quê. Você vai às vezes querer estudar, se preparar, pega um material, às vezes você não sabe para que time a pessoa torce. Então, quando você pega um tipo de abordagem dessa maneira, você vai caminhar nessa direção. Onde está o sentido do texto? Nós enfatizamos, está no autor. Como é que eu chego lá? Tem que estudar, não adianta inventar moda. É língua original, é literatura, é contexto, é história. Não adianta inventar moda, porque é assim. As outras propostas não, está no indivíduo, na sua experiência profunda. Ou então no texto. Como no texto? Hans-Georg Gadamer vai dizer, ele que era discípulo de Heidegger, escreveu o famoso Verdade e Método, ele vai dizer que o significado do texto vai além da intenção do autor. O texto é uma realidade tão independente que o autor que escreveu, ele perde o texto vive por si só. As palavras valem por elas e não pelo que o autor quis dizer. Então existe uma espécie de independência do texto, o texto é mediador de significados e a pessoa, portanto, precisa trabalhar com a realidade do texto, independentemente de uma busca histórica, vamos dizer, do sentido pretendido pelo autor. Perceberam? Ou o sujeito acha que o leitor domina, ou o texto vive como realidade independente da sua referência histórica, ou a gente tem que ir atrás do sentido do texto. Por exemplo,
Um exemplo de teologia que caminha com uma hermenêutica diferente da tradição que é consenso no meio evangélico é a teologia da libertação, que partindo do pressuposto de que não é possível na cabeça deles entender o texto a partir da busca dos autores, ela busca um outro paradigma de leitura. Nesse caso, uma referência sociológica, que é a teoria marxista, e que tem os seus representantes históricos conhecidos, como Leonardo Boff, Luiz II, Gutierrez, Severino Croato, e a ideia é de construir uma hermenêutica a partir de uma realidade sociológica, nesse caso, uma leitura a partir da categoria sociológica chamada pobre, rejeitando uma proposta de uma leitura histórico-gramatical e entende que o leitor funciona como foco hermenêutico. O próprio Severino Croato, quando escreve, ele diz que a gente não tem que fazer simplesmente exegese, mas exegese, entrar no texto como uma espécie de contribuição de significados para a construção. Existe muito mais uma preocupação com ortopraxia do que com ortodoxia. Nesse sentido, enfatiza-se a ação do sujeito na história, mas é uma outra proposta, um outro jeito de lidar com o assunto que se diferencia daquilo que tem sido consenso na história. O que nós temos como referência? A tradição que representa um consenso evangélico trabalha com o que a gente tem chamado de método histórico-gramatical, que essa literatura, por exemplo, representa. A Bíblia não é um conjunto de conceitos abstratos e atemporais aí que a gente pode ter acesso simples e direto. Não. É necessário que a gente tenha acesso ao contexto histórico e que esse processo de estudo estabeleça a ponte entre a realidade do texto. A interpretação bíblica é vista como um processo de construção de ponte sobre os leitores das histórias contemporâneas e os autores bíblicos, de modo que a pessoa possa entender a situação de vida original, entender o que está por trás e depois ligar essa realidade com o que nós temos hoje. Bom, isso só para citar, eu acho que vocês já estão bastante direcionados aí com ela. A gente, quando vai lidar de modo prático com a hermenêutica, a gente precisa, em primeiro lugar, trabalhar com observação do texto. Um pregador disse que a gente devia ler 50 vezes um texto antes de falar sobre ele, para ver todos os detalhes. Observação e aplicar o que são regras fundamentais de hermenêuticas, nesse processo de observação e na direção da exegese, ou seja, com as ferramentas à minha disposição, qual é o sentido desses originais. Tem alguma questão de crítica textual aqui? Tem uma questão relevante de ordem semântica? Tem algum problema gramatical, sintático? Tem alguma informação histórica contextual? Tem um aspecto literário significativo? Tem esses elementos devem ser todos levantados. Uma vez que eu usei tudo isso, aí eu chego a uma referência final desse texto. Só que esse texto pode ser uma bênção, mas pode ser que a gente não entenda ele muito bem, porque a teologia que é representada nesse texto, ela é setorizada em determinado aspecto da história. É aquele negócio, você pega o Salmo 3:7, o Senhor quebra os dentes dele, arrebenta o queixo dos ímpios. É o Salmo Mike Tyson, o Salmo MMA, né? Que é isso? Como é que é? Vamos praticar isso? Alguns já sentiram alguma coisa no coração e no punho aí, né? Mas tem que entender de que texto é esse, por que isso, o que é um salmo imprecatório, em que contexto, de teologia do Antigo Testamento. Então você precisa pegar esse texto e relacioná-lo com a teologia geral bíblica. O texto parece dizer o que para mim? Como é que eu ligo isso com a teologia geral? Aí, uma vez que eu sintonizei, tem uma informação sobre anjos, uma informação que eu tenho que relacionar com outros textos que falam desse mesmo assunto e organizar isso teologicamente, aí eu vou partir na direção de uma conexão contextual. O que existe na história de Amós, o que tem no Salmo 73, que tem conexão com a realidade do ouvinte que está escutando
essa palavra hoje. Muitas vezes, às vezes alguém me chama para fazer um congresso, falar de um assunto. Eu pergunto, mas o que os irmãos estão querendo? O que vai ter? Vai ser uma pregação? Não, o que Deus colocar no seu coração. O que Deus colocar no seu coração. Aí eu pergunto, mas isso é muito genérico, é encontro de jovens, é congresso teológico, né? O que é funeral, o que eu vou falar, né? Não, o que Deus colocar no seu coração, a palavra que o pastor trouxe, tá bom. Eu falei, tá bom, já decidi então. O que o pastor vai falar? Os chifres do altar em Levítico e sua relevância para a liturgia contemporânea. O quê? Se alguém passar um mês pregando na igreja sobre a importância dos chifres do altar em Levítico, é possível que muita gente não vai entender exatamente qual é o sentido disso para a sua vida, no sentido prático do termo. Então, é muito importante. O grande problema de muitos pregadores, principalmente pregadores teólogos, é que eles enxergam os originais, enxergam os livros e não enxergam as pessoas, não sabem com quem estão falando. Então, aquela palavra ela é maravilhosa, só está com um povo errado. Ele não tem condição de ligar o que está sendo escutado. E uma vez que eu fui atrás do conteúdo, trabalhei isso, é como pegar as frutas e fazer a vitamina mista no liquidificador, eu tenho que agora preparar isso, ou como sermão, ou como aula, como mensagem, como transformar isso de uma maneira que eu possa agora fazer um corpo completo para apresentar para quem vai ouvir o que eu vou falar. E aí vem um outro dilema importante. Muitos bons exegetas, teólogos, estudiosos não são bons oradores. E muitos bons oradores não são bons estudiosos. Então tem gente que fala coisas profundas, enquanto o povo dorme profundo, né? E tem gente que fala um monte de coisa com um coração maravilhoso, que deixa todo mundo que estuda muito nervoso. Porque tem forma. Então há uma necessidade de ligar, porque é a mesma coisa de chegar num restaurante com uma comida muito boa e ser mal servido. O cara derramar o suco de maracujá na sua camisa nova. Então, a mensagem bem trabalhada e mal apresentada é a comida mal servida. E é um negócio, ele jogou, piqui dentro do suco de manga, caiu um grande, não funciona, não encaixa, não dá. Agora o pessoal se sentiu abençoado, né? Então, a pregação aí precisa receber essa referência. Algumas coisas importantes em termos hermenêuticos, vamos lá considerar. Um texto não pode significar aquilo que nunca significou para o autor original, não adianta inventar moda. O texto é o que ele quis dizer, não o que você acha que deveria ter dito. Mas Jesus não falou isso, mas pensou, né? A referência, né? É igual aquele sujeito radical, falou, meus irmãos, Jesus diz, a Bíblia, nós não podemos ir em festa, porque a festa é do diabo, porque festa é aniversário de Satanás, que vai em festa vai para o inferno, onde já se viu uma coisa dessa, porque festa não pode e tal. Irmão, mas pastor, está escrito aqui na Bíblia que Jesus foi lá no casamento de Caná, então quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido, porque tal, mais ou menos assim. Depois, a referência famosa, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso colocar sobre o texto uma referência de autoridade maior. Às vezes o sujeito rejeita a autoridade bíblica e ele desloca essa autoridade para um autor da sociologia, um autor da filosofia, ele escolhe uma outra referência. A referência maior é a própria Escritura. Sempre que possível, entenda as palavras do texto no seu sentido normal e comum. Não fica viajando na maionese, né? Na Idade Média o pessoal entendeu que os 318 homens de Abraão, você já está pensando que não deve, não é isso. Esses 318 homens de Abraão, que o número 318 significava a cruz de Cristo, por causa das iniciais das palavras, dos números, que poderia ser uma abreviatura de Taurus e Iesu, que é, mas é claro que o sentido é absurdo, não dá para ficar inventando. Então, quando a Bíblia diz, então Jesus, saindo de Jerusalém, desceu e entrou em Jericó, significa que ele entrou em Jericó, né? Eu vi alguém pregando de maneira pública sobre os gafanhotos de Joel, livro de Joel. Um gafanhoto significa a inflação, é um gafanhoto devorador, o outro significa
o migrador, que é o dinheiro levado para os paraísos fiscais, não sei de onde. Cada gafanhoto assim, altamente ligado ao mercado internacional de hoje. E qual é o grande mistério por trás dos gafanhotos de Joel? Gafanhoto lá significa gafanhoto. É um grande mistério. Então não invente, né? Saiba que o Novo Testamento tem precedência sobre o Antigo Testamento. O que quer dizer? Você tem uma revelação progressiva. Você tem uma culminação de ideias, onde há um descortinar no Novo Testamento. Então, quando o indivíduo tem uma ideia e que aparece com certas limitações teológicas, ele não pode dar a precedência daquilo que está no Antigo em relação ao Novo, porque o Novo é a concretização, é um conceito de revelação progressiva. Interprete os textos difíceis à luz dos mais claros e indiscutíveis. Então, se você tem um texto que parece dizer uma coisa muito diferente, talvez se você estudar o contexto, o pano de fundo, você vai entender que esse texto, quando entendido à luz, né, é igual, por exemplo, a pessoa lê o texto e então acontece que Jesus desceu e foi e pregou os espíritos em prisão. Então quer dizer que tem chance para a pessoa se converter depois da morte. Ele fez uma conferência lá no inferno, o pessoal levantou a mão, quem aceitou saiu. Foi isso? Não, porque isso, nenhum texto, nenhuma doutrina do Novo Testamento vai nessa direção. Então aquele texto tem que ter um sentido diferente do que a pessoa vai entender se ler imediatamente. Pregar, ele vai descobrir que não é só pregar evangelisticamente, é proclamar, a ideia é a proclamação da vitória de Cristo no mundo que está além da nossa percepção. Lembre-se de que Cristo é o centro da Bíblia. A referência, o texto aponta para o evento messiânico fundamental. A revelação bíblica é progressiva, e esse conceito tem que ser trabalhado. Dá para você construir cristologia em cima de Juízes, não é uma ideia muito boa. A Bíblia usa a linguagem fenomenológica. Por que é tão importante isso? Mas a Bíblia diz que o sol parou em Josué e o pessoal disse que os cientistas comprovaram que não existe isso. O sol não para. A verdade é a terra que talvez ali deixou de girar, então a linguagem bíblica está errada. A linguagem bíblica não está errada. Ela é a linguagem do senso comum. Um cientista que fez PhD, ele diz para o amigo dele, olha, você viu, hoje o sol nasceu às 6 da manhã. E ninguém fala, em que maternidade? Porque a linguagem, o sol nasceu, é a linguagem do senso comum. Né? Então a Bíblia não comunica para uma elite, ela comunica para o povo de modo geral. Por isso ela usa a linguagem perante os olhos de quem está observando, o sol parou. E por isso esse tipo de linguagem ajuda a gente a entender como descreve, como o texto diz, apresenta. A perspectiva dos autores é sobrenaturalista. Por quê? Quando a pessoa lê o texto com uma ideia de que não é possível acontecer nada fora da ordem comum das coisas, então ele vai reinterpretar todos os acontecimentos do texto. A pessoa vai dizer coisas do tipo, não, peraí, não é verdade assim que Jesus nasceu de uma virgem, porque virgem não pode ter filho, então foi uma outra coisa que aconteceu. Mas essa ideia pode ser da sua cabeça, o texto afirma exatamente o oposto. Então o texto diz isso, você pode pensar o que você quiser, você só não pode dizer que o texto está dizendo isso. Paradoxos e tensões dialéticas têm limites. É verdade que a Bíblia, você vê, Jesus é divino e humano, a palavra de Deus é 100% divina, a origem de Deus é 100% escrita por pessoas. Há várias tensões e paradoxos bíblicos, mas isso tem limite. Ninguém pode dizer, não, Deus é Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não, o bem e o mal são duas coisas que a gente tanto faz um como o outro. Não, calma, você não vai aí indevidamente, porque nós temos limitações definidas sobre essa realidade. Últimas dicas, pensando um pouquinho sobre preparar uma mensagem. Algumas coisas fundamentais na proclamação. Preparar a mensagem é como preparar uma refeição. Vamos ver alguns conceitos. Algumas coisas importantes. Quando a gente pensa em pregar e não tem uma perspectiva espiritual de avivamento, a gente pensa em apenas fazer a coisa do ponto de vista da reflexão. O pregador precisa de 3 coisas fundamentais. Primeiro, sintonia com Deus. Antes de você pregar, pregue para você mesmo. Seu coração, sua relação com Deus, isso é fundamental na maneira como você transmite essa palavra. Depois,
sintonia com o conhecimento bíblico teológico. Não dá para ficar inventando moda e viajando na maionese. Você precisa estudar. Você precisa conhecer. Você precisa ter informação. Você precisa ter conteúdo. E você tem que saber quem é que está escutando. Eu conheço gente que não importa onde esteja, a pessoa fala tudo do mesmo jeito. Até para orar, se é aniversário de criança, se é sepultamento de gente, se é culto de missões, a oração do cara é a mesma. Você pode até orar junto com ele. Se ele ora no baixo, você ora no tenor. Não pode. Você tem que ter sintonia com o ouvinte. Quem é que está ouvindo? Que tipo de gente? Quem é que vai? Como é com a linguagem? Se a gente vai falar com um grupo que estuda, você usa uma terminologia, uma linguagem, um pano de fundo, que você vai trabalhar um grupo de adolescentes, não tem jeito, você vai falar, e aí galera, vamos arrebentar a boca do balão, porque Deus é da hora. Tem que traduzir para a língua deles, né? Depois eu traduzo para o pessoal, vamos lá. Preparo da mensagem. Há vários tipos de sermão, como vocês sabem, mas eu gostaria de valorizar, enfatizar o que a gente conhece como sermão expositivo, pregação expositiva, até pelo leque de interações que é prega. Por que é tão razoável fazer isso? Quando você prega de uma outra maneira, você corre o risco, primeiro, de fazer do texto, da sua mensagem, refém das suas preferências teológicas. Você prega só sobre aqueles assuntos do que você gosta, para onde você prefere que deva caminhar. Segundo, você corre o risco de escolher a coisa de uma maneira que seja refém do seu perfil psicotípico. Tem gente, por exemplo, que é só alegria. Ele é o adrenalina de Cristo, o crente Coca-Cola. Só o gás. Então, pessoal, só tem sermão de alegria, felicidade. E já tem a galera que é outra coisa. É meio aí o pessoal mais deprimido. É um pessoal, um emo de Cristo, né? A galera que já está, irmãos, aquela depressão da vida, aquela ansiedade, por que te abates, ó minha alma, te perturbes, Deus? Eu conheço gente que só prega lamúria, o pessoal já chega na igreja chorando, volta nadando para sair de casa depois, tanto choro. É complicado, né? É difícil o negócio. Então, quando você pega um texto, você tem que lidar com o texto, com os problemas doutrinários, com as diferenças, com as suas ênfases, todas elas, e você vai ser abestrado pelo texto, e não você dirigir a coisa para onde você quer, se você pregar respeitando o texto. Então tem muitas interações interessantes. Veja que pregar deve ser entendido como ensinar, formar e atingir, atenção, o comportamento. Você vai ensinar, trazer conceitos, vai formar, é muito mais do que ensinar, a realidade do indivíduo, e você vai mudar, atingir o comportamento. A ideia é doutrina, caráter e prática, e também, finalmente, curar, abençoar. O que é uma igreja abençoada? Uma igreja de pregação avivada, que tem todo tipo de vitamina para o pessoal ter saúde. Tem igreja que só tem bênção para o nosso coração, nunca tem um chega para lá. Tem igreja que tem só ensino profundo, cada pregação é uma tese de doutorado. Estudo profundo é igreja profunda, estudo profundo é igreja profunda, né? Não vai, são os cabeções de Jesus, o formigão de Cristo, só tem coisa complicada. Não dá. Tem igreja que não, que é só coisa prática, ninguém estuda nada. Pessoal, hoje temos 2 maneiras de ser feliz, 3 maneiras de dar risada de manhã, 5 para ser feliz à tarde. Não pode, né? É quase que o baú da felicidade espiritual. Ora. A transmissão. Conselhos básicos. Conheça o auditório. Para quem você está falando? É extremamente. Jesus falava de uma maneira que fazia sentido para quem ouvia. Usava a linguagem, trazia as referências. Fale a linguagem deles. E conselho muito interessante. Atenção, isso é muito significativo. Fale além deles sem exagero. Qual é a pregação que deixa a gente querendo sair correndo? De novo, mesma coisa. O cara vai falar tudo que a gente já ouviu. Quem escuta um negócio desse quer sair correndo, só que não pode fazer dentro da igreja, pega mal. O outro problema é
A pregação que fala e ninguém entende. Se o nível da comunicação é distinto demais, ninguém acompanha, você matou a mensagem. Se for uma coisa próxima demais, você não acrescentou nada. Por isso você tem que calcular mais ou menos uns 60%, 70% de leque de interatividade e um acréscimo de 30%, 40% para o pessoal ter conteúdo e informação a mais. Se você carregar demais no conteúdo, o pessoal não acha nem a porta da saída depois. Ele não volta para nem olhar para você mais. Né? Vai orar muito por você, vai ser uma bênção. Né? E é importante, numa mensagem, num texto, diferente do que nós estamos fazendo agora, porque a nossa aula aqui tem bastante coisa, não pregue muito tempo. Tem gente que acha que para ser ouvido precisa falar 1 hora e 20 numa mensagem. Mensagem, ela tem que ser uma coisa concisa, objetiva, direta, ela é uma refeição e não a mega feijoada de sábado. Tá? Ela vai trazer dor de barriga. E pregue o quê? Uma mensagem. Mensagem tem que ter começo, meio, fim, tem que ter um ponto de referência, tem que ser alguma coisa que você quis ensinar. Não pode ser aquele negócio que a pessoa fala, o que a pessoa falou? Ah, falou sobre Deus. Mas qual foi o tema? Foi a Bíblia. Mas o que ele falou? Não, ele falou em Oséias, Juízes, Gênesis, Ruth, Apocalipse, Tessalonicenses. Ah, ele falou, a palavra de Deus é maravilhosa. Cada dia a gente encontra um significado. Não, você tem que ter foco, direção, o objetivo. Né? Por que devemos adorar a Deus? De fato vale a pena? Vamos abrir Salmo 23 e ver o que Deus tem a dizer sobre isso. O que aconteceu? Vocês viram? Nós temos aqui um Salmo 6 versículos, 2 partes separadas. O salmista teve uma experiência. Vê no começo, a experiência dele, ele descobriu que Deus é o seu provedor, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois ele percebe que Deus faz deitar em verdes pastos, ele percebe que Deus é o seu sustentador psicológico, ele deixou ele tranquilo, calmo, ele que segurou as pontas. Você não ficou doido porque Deus não deixou, vê que maravilha. Depois você vai olhar mais adiante, você vai ver que Deus diz lá, ele vai dizer que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai ter mal algum. Por quê? Porque além da gente precisar de provisão, além da gente precisar de apoio, de sustentação emocional, a gente não sabe fazer escolhas na vida. A ovelha, quando ela errava o caminho, ela morria. Você sabe por que você não fez tanta bobagem para arrebentar a sua vida? Porque Deus não deixou, ele segurou. Não é porque Deus é muito especial, ele é também o nosso sustentador de escolhas. Aí o salmista vai ficando tão feliz que ele até muda o slide e ele vai adiante e diz ali que Deus prepara uma mesa para ele na presença dos seus inimigos. Ou seja, ele enche ali uma grande mesa na cara dos inimigos. Deus não só abençoa a gente em todos os sentidos, como ele mima a gente. Ele põe o guardanapo, picanha com alho ou fraldinha. E o inimigo lá. Você vê como é que Deus trabalha, que coisa impressionante. Aí o salmista vai e diz assim: olha, certamente eu sei que a bondade e a misericórdia, o que é isso? Bondade é o que Deus dá para todo mundo, misericórdia é o hesed divino que ele dá só para quem está em aliança com ele. Ou seja, tudo de bom que Deus dá para todo mundo, e o que ele dá especialmente para quem está em aliança com ele, diz o salmo que eles me perseguirão, eles virão correndo atrás de mim. A palavra hebraica radaf diz isso lá, todos os dias da minha vida. Quer dizer, Deus é sustentador, Deus segura as pontas do meu emocional, Deus interferiu nas minhas escolhas da vida, Deus me tratou de maneira tão especial na hora do sufoco com os inimigos, Deus me encheu de bondade e misericórdia. Quer saber de uma coisa? Por isso habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ou seja, a partir de agora, nunca mais eu deixo de ir no templo, eu jamais deixo de ir à igreja. O Salmo 23 nos ensina por que vale a pena adorar a Deus. Deus é bom demais. O que ele fez na sua vida? Como é que ele mexeu? Vamos orar. Você tem uma mensagem. Se você começa a falar, Deus é maravilhoso, mas ele também ajudou Abel na morte contra Caim. Não, mas é que... Acabou. Pregue uma mensagem. Pregue visando mudança de vida. Sempre você precisa ter não só informação,
Importante ter informação, importante ter inspiração, importante ter referência de mudança. Olha, então a partir de hoje você vai entender que o seu compromisso de frequência com Deus, o seu compromisso tem que ser diferente. Hoje você entende que você deve contribuir mais para o reino de Deus. Hoje você vai deixar de fazer negócio sujo. Não faça isso, está errado. Deus está chateado com você. Você tem que ter direção. Saiba usar ilustrações, momento certo, ilustração certa. Hoje, vídeos, fotos, muitas dessas coisas são excelentes. Você precisa. Qual é o problema de muitos pregadores? O cara quer usar ilustração, e às vezes ele está no momento mais maravilhoso da mensagem, ele bota um vídeo engraçado, mata tudo. Às vezes ele está no momento em que precisa, e você tem que ter... Quantas vezes eu participei de retiro e acampamento que eu fiquei desesperado no final, porque você traz a mensagem de reflexão, de contrição, e aí o pessoal que da música estava lá fora conversando, entrou no final, pessoal, vamos ficar de pé, vamos cantar o Exército de Deus. Vamos lá, homem de guerra, Jeová. Eu virei um homem de guerra na hora. Esses caras vão morrer aqui. Que isso? Que doideira é essa? Quer dizer, você quebra, mata tudo. Então, de modo geral, dose, use certo. Comece alegre, chamando, convocando as pessoas para a celebração, e termine de modo solene para que a pessoa vá receber o recado e leve isso para casa para digerir o que ele ouviu. Seja natural, não force uma situação. Seja você, não tente ser ninguém. Se você não for você, quem será você? Deus criou você, você tem seus dons, sua capacidade, não procure, né? Uma das coisas esquisitas hoje é gente imitando o pregador e fazendo isso. Isso é loucura, né? Não artificialize as coisas. Uma coisa boa numa mensagem, numa pregação, é o conversar um com o outro. O começo é fundamental. Quando você vai falar, se você não conseguir juntar e captar as pessoas, depois elas desaparecem. Essa dica é muito importante. Atenção para o tom de voz. Trabalhe, porque se você fica... o pessoal fica... então não tem jeito. Fale a linguagem de hoje, não faça que muita gente, porque conforme vimos no dicionário, o ludopédio é uma referência, tal, tentando falar cada vez mais difícil. Isso não ajuda, as pessoas estão lá para entender e não para ver se você estudou termos antigos. Os gestos devem ser naturais, não tente ficar inventando, tem cara que fica decorando os gestos, isso é engraçado. Então, naquele dia ele ressuscitou e tal. Fica um negócio, a pessoa se perde, não é por aí. Pregue para você antes, não force a barra num apelo. Aquele pregador que quer ter sucesso no final do culto, e aí ele começa, então, se entre nós nessa noite alguém não aceitou a Cristo, então vem aqui na frente, aí não tem ninguém. Então agora, se você essa semana não leu o livro de Josué, vem aqui à frente agora. Se você escovou pouco desde ontem, vem aqui. Aí o cara começa para ele não fica, não é por aí, né? E é extremamente significativo comunicar-se com todo mundo. Um auditório tem gente diversificada, tem homens, mulheres, jovens, menos jovens, adolescentes, crianças. Você deve, de preferência, falar de modo que você mantenha todo mundo ligado, funcionando, estabelecendo conexões com o tipo de auditório que você tem, e principalmente usando o olhar. Eu já vi pregador que prega assim, o tempo todo olhando para cima, para baixo, nunca olha para o pessoal. Então, aí nós temos as principais referências que precisamos sobre o assunto. Eu agradeço a atenção de vocês. Isso foi uma palestra mais assim teológica de ensino. Espero que Deus abençoe nosso coração e nos ajude aí no crescimento e entendimento da palavra. Amém?